Olá, estamos iniciando mais um Reconexão do Ser podcast. Hoje recebendo aqui o Paulo. E antes do Paulo se apresentar, vamos agradecer ao Grupo Success e ao Além do CNPJ, que nos ajuda, nos patrocina aí para que tudo isso aconteça. E esse podcast, Paulo, é para falar da vida, como ela é, como dizem, né? Como tem a peça, né? Apresente-se! Antes de mais nada, obrigado pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Eu sou Paulo Estevão Mazeu Alves. E o que eu vim fazer aqui até agora eu não sei, você me falou um pouquinho, então eu estou aqui nesse bate-papo. Mas estou feliz de estar aqui com você, meu mestre, meu guia, mentor, admiro muito, você sabe disso, então é uma honra estar aqui e poder trocar essa experiência com você e com o pessoal que está em casa também. Primeira vez no podcast? Primeira vez, já dei uma vez uma entrevista para a rádio, falando de coisas específicas da minha profissão, mas esse bate-papo aberto é a primeira vez. Assim, gravado, né? Com imagem? Na rádio era diferente, que na época, quando eu fiz essa entrevista para a rádio, era só no áudio, né? Então foi uma gravação ali, foi tipo uma entrevista, mas perguntas específicas da parte técnica, mas não tinha essa coisa da imagem, não era esse mundo tão disposto como hoje, câmera, imagem, internet e tudo mais. Lucas com suas máquinas, né? E como é que foi a experiência sem a imagem? Você ficou nervoso? Como é que foi? Não, foi tranquilo, porque você sabe que eu trabalhei numa rádio, né? Quando eu tinha 16 anos, eu trabalhei na Rádio Metropolitana. Famosa? Famosa Rádio Metropolitana. Meu pai era músico, já contei pra você, né? E aí eu falei, pai, tô querendo trabalhar com 16 anos. Falei, preciso arrumar um emprego, eu queria já ganhar uma graninha e tal. Meu pai falou, você quer trabalhar o quê? Eu falei, sei lá, numa rádio, você conhece tanta gente. Aí ele conversou com os amigos dele lá, comecei a trabalhar na Rádio Metropolitana, foi a primeira experiência profissional. E lá era legal, porque eu ficava junto com o locutor, ficava junto com a apresentação, entrava no ar, ficava ali ajudando os caras que estavam... que estavam ali ao vivo mesmo, pegando o cartucho, na época era um cartucho com vinheta que eles punham pro ar, e eu tinha que pegar sem fazer barulho, porque estava no ar, aquela coisa toda, não tinha imagem na época. Mas acho que eu me ambientei com esse lugar do ao vivo, de estar ali, então eu fiquei lá acho que uns 2 a 3 anos, foi muito legal. Tipo contra-regra? Tipo contra-regra. Discotecário, organizava toda a biblioteca de discos, discoteca, né? Discoteca, Organizava a ordem alfabética, programava as coisas, era LPzão mesmo. Era bolachão, né? Olha, e tava começando uns CDs, mas era só profissional, assim, pra rádio, que tinha um aparelho lá específico, mas não era ainda o CD comercializável, igual não tem mais agora também, né? Não tem mais também, né? Cara, você é velho pra caramba, hein? Cara, não entrega. Bolachão. E vem cá, e aí você ficou 3 anos nessa rádio? Fiquei, foi muito legal. E aí... É legal, só... É bacana porque você conheceu muita gente da comunicação. Isso deve ter te dado uma bagagem, né? De interação, de... timidez ali não rola, né? Você tinha que... Foi demais. E os locutores, tem locutor que é amigo meu até hoje, que eu ouço o cara fazendo uma locução, eu falo, esse aqui é o Nando. Eu lembro dos caras que faziam locução. Vamos chamar os caras pra vir aqui, legal. Porque é história, né, cara? Legal. Da vida, legal isso aí. E aí, continua, você ia falar... Então, aí saí da rádio, mas aí entrei na faculdade, eu falei, fui para outro lugar, né? Fui para a Faculdade de Educação Física, não fui mais para a área de multimídia, senti que tinha esse chamado para ir para Educação Física, e aí já comecei a estagiar com academia, aí mudou. Aí fui para a área de exercício, academia, me formei em Educação Física, mudei de área total. E muito cedo, né? Muito cedo. Você viveu intensamente esses 3 anos. Foi. E aí mudou, tipo, tchau mesmo, Mudei. Desapegou geral. Mudei. Que interessante. Foi. E você sempre, quer dizer, como que foi sua infância? Como é que você tinha educação física, o corpo, na verdade? Sim. Né? Já em você? Essa história é muito boa, porque você conhece o meu irmão também, Sim. que é meu sócio hoje, né? Eu sempre fui gordinho na infância. E o Thiago sempre magrinho. Só que aí minha mãe punha a gente em tudo que era esporte. Então a gente fez muitos esportes, ela levava a gente, fez judô, fez capoeira, fazia de tudo. E eu sempre com aquela briga com peso. E aí chegou na adolescência, ali os 16 anos, eu vi os meus amigos já começando a fazer sucesso com as meninas e tal.
Eu falei, caramba, eu tô ficando pra trás aqui. Eu percebi que eu gordinho não fazia sucesso. Eu falei, eu preciso mudar essa situação. O que eu fiz? Falei pra minha mãe, mãe, eu preciso ir num médico, eu quero emagrecer. Ela falou, tá bom. Acho que ela falou até que enfim, né? Ela tava colocando a gente nos esportes desde pequeno, né? E aí me levou num médico. E você sempre foi gordinho? Sempre gordinho. Gordinho, que você quer dizer, com o seu conhecimento hoje, como que faixa ali que tem? Eu era acima do peso, então não tinha acima de 100 quilos, mas eu lembro quando eu tava com 16 anos, eu tava com 96 quilos. É muito, né? É muito. Entendi. Não, é só pra eu ter uma noção. E foi acompanhando, mas era aquela coisa de sofrer bullying na escola, e chamava de gordo, aquela coisa. E como é que é essa história do bullying? Porque hoje fala-se bullying, naquela época não. Não. Eu sofri muito, né? E era comum, e sempre foi, na verdade, né? É que de uns anos pra cá se potencializou isso. Sim. E usa-se isso para manipular, inclusive, da escola, poder, né? Tem tudo isso aí hoje em dia que virou uma arma, o bullying. Tanto para quem pratica e para quem recebe. Que depois cai na vítima, né? Cai no coitadinho para ganhar alguma coisa. Fica ali nesse lugar, Fica nesse lugar e leva-se uma vida nesse lugar. Como que era esse bullying para você? Porque, pelo que você falou, né? Pô, não foi... Você não ficou 2 anos gordo e emagreceu. A infância inteira. Você se reconhecia como tal, né? E aí chega na hora da puberdade, da adolescência, as menininhas e tal, você acordou, pô, peraí, tô ficando pra trás demais, porque até então, por mais que tinha bullying, por mais que você foi de boa, né? O bullying não foi o fator motivador, né? Sim, Então, mas é aquela moleque na escola, os moleques gordo, são filha da mãe, né? Você sempre arruma, fazer bullying um com o outro é aquela coisa. Você acha um jeito de provocar o outro, faz parte daquele ambiente lá. Tá tudo muito quieto, alguém começa a zoar sempre alguém. Tem, zoar alguém de um jeito. Se não é trouxa, você inventa um monte de coisa. Aí os caras falam, você é gordo, falam pra mim, pô, seu gordo. Aí você respondia, pô, mas eu sou gordo, mas eu sou bonito, é só emagrecer e você que nasceu feio. Aí ficava aquela troca. O nariz, olha o aí vai. Então fez parte. Mas aí quando chegou ali, eu vi que com 16 anos a coisa estava apertando, né? Eu falei, mãe... E ela me levou num médico que me deu uns remédios na época, que eram anfetaminas mesmo, que tiravam a fome. Olha. E aí eu fui de 96 quilos para 69 quilos em 6 meses. E você nem se reconhecia ali, né? Muito rápido. Caramba. E aí o médico falou assim, só que eu vou te dar esse remédio, você vai seguir essa alimentação, só que você tem que fazer exercício todo dia. Entendi. E aí que eu fui pra academia. E eu ia todo dia pra academia. Só que eu comecei a gostar pra caramba dos exercícios, ia todo dia pra academia, comecei a curtir. Te deu alegria, né? Acho que tinha aquela base da infância, que minha mãe já levava a gente, então já gostava de movimento. Eu falei, caramba, isso aqui é demais. E aí vi o potencial do exercício também. Não foi só o remédio, mas eu vi que o quanto o exercício me ajudou nesse processo de emagrecimento, ficar mais saudável. Aí me apaixonei, falei, pô, é isso que eu quero fazer, não tinha dúvida. Então com 17 anos já fui direto na educação física e trabalhando já então lá na rádio. Aí eu saí da rádio. Quando eu fiz 17 anos, eu entrei na rádio com 15. Ah, com 15. Você falou 16, eu contei 3 anos. Não, foi 15. Entrei com 15, 16, 17, entrei, fiz 17, virou o ano e entrei na faculdade. Eu entrei na faculdade com 17 anos. Aí saí da rádio e comecei a estagiar na academia. Já apaixonado. Falei, isso foi um presente do universo mesmo, porque eu vejo muita gente às vezes com dúvida, né? Nossa, faço isso, aí faz uma faculdade, para. Eu não, eu entrei. E outro dia eu lembrei de uma coisa, Luiz, que eu falei, caramba, eu lembro que eu entrei na faculdade e falei para um amigo meu da igreja, que eu comecei a frequentar a igreja com 16 anos também, Igreja Batista. E aí eu entrei na igreja e um amigo meu da igreja falou, pô, que legal, você começou a fazer educação física e tal. Eu falei, eu quero trabalhar com lesões, eu quero ajudar as pessoas que tenham dor nas costas. E eu falei isso no primeiro ano de faculdade, e eu me lembro disso. E eu lembrei disso há pouco tempo atrás, porque eu me especializei nisso, você sabe, né, e tal. Que bonito. E eu falei, que louco, né? Parece que já estava ali cocriando a realidade no primeiro ano de faculdade. Exatamente. Você cocriou o seu ser hoje, né? Sim. Quer dizer, dentro da sua carreira, né? Mas você entrou pela cura, você queria ajudar as pessoas. Esse foi. Enfim. E o veículo foi a educação física, foi. né? Foi. Que tem a mãe no meio, que tem... Isso. Foi meio
Nossa, que bonito. Legal, tô viajando, né? Aqui. Eu tô falando pouco, mas minha cabeça tá... Você achou, tecnicamente, você achou o seu propósito de ser, como dizem, do propósito. Foi. E eu acho que o Thiago viu, meu irmão que é 2 anos mais novo, viu o quanto aquilo fazia meus olhos brilharem. Ele falou, caramba, acho que eu quero fazer isso também, porque ele já estava na academia também, e aí ele já começou 2 anos depois, se formou em educação física também. Fizemos pós-graduação, ele fez também, e aí a coisa foi caminhando. E vocês sempre trabalharam juntos? Nessa cura? A gente trabalhava juntos com os alunos, a gente compartilhava muitos alunos uma época. Mas você teve... Como que é esse aluno? Como é que funciona isso daí? Vamos organizar. Você saiu da faculdade, já começou já sabendo o que você queria, que era ajudar as pessoas. Aí que linha da educação física é muito amplo, sim, né? Você pode fazer muita coisa diferente. E qual que é a tua área? Você foi direto para cura, que seria também, sei lá, um pouco da minha ignorância de fisioterapia, sei lá, de recuperar, né, de evitar, de corrigir. Como que é? Me explica aí o Thiago foi do mesmo caminho, né? Foi, do mesmo caminho. Vou tentar trazer de forma simples uma história mais complexa. Eu não vou nem convidar, Thiago, você para participar, porque você já estava tudo junto. Não, tem que vir, pô. Ele conta do jeito dele. Eu sei, não, ele é surfista, ele tem outra pegada. Mas fala aí. Mas como é que foi? Eu comecei com a natação, dando aula de natação, que durou mais ou menos 1 ano. Depois fui para ginástica mesmo, exercício de ginástica na sala da academia. E aí, como eu gostava daquele, gostava de estudar, foi fácil para eu ir virando um especialista, sabendo cada vez mais, e aí você começa a ter procura de alunos particulares. Para lesões específicas? Não, mas mais para... Porque tem essa diferença, né? Apesar de trabalhar com lesões, a reabilitação física, quando você pensa em reabilitação, essa é uma habilidade do fisioterapeuta. Sim. O professor de educação física não pode reabilitar, ele nem tem habilitação para isso. Mas o professor de educação física, que é o que eu compartilho lá com os meus alunos, o que ele precisa fazer? A função, é dever dele, identificar quais são as limitações físicas que levam às lesões. Então esse é o segredo do personal, ele saber identificar as limitações físicas que acarretam lesões e corrigir essas limitações, porque isso vai dar muito mais performance, vai dar muito mais resultado, mais movimento. E é só para atletas só para pessoas que querem ter uma vida, ou tem uma vida de atleta, né? De, sei lá, correr maratona, que treinam para alguma coisa, ou isso serve para qualquer pessoa, tipo eu? Para qualquer pessoa. Eu chego lá e... Você não é qualquer pessoa, mas serve para todo mundo. Sim, né? Serve para todo mundo. Tem essa qualidade de... Quer dizer, eu vou começar uma academia, pensa assim, eu tô com 60 anos. Eu sei que eu tenho um desvio na base da coluna que é osso, é assim mesmo. Né? Aí antes eu falaria com você faria uma anamnese. Sabe que eu tenho aquele negócio de... Eu com os pés no chão plantados, se eu agachar, o meu calcanhar levanta. Levanta. Entendeu? Sim. Eu nasci assim, né? Entendeu? Aí você vai me dar uma linha de exercícios que eu posso fazer, que de repente tem exercícios que eu não posso fazer. Você vê que, ó, que interessante, você vê que qualquer profissional da saúde, você vai num médico. O que o médico faz? Pede um exame, pede uma ressonância. Você vai numa fisioterapia, o fisioterapeuta te avalia. Você vai no dentista, ele faz um exame de imagem. O personal, o professor de educação física, às vezes já começa a fazer exercício sem saber o que o aluno tem. Como ele funciona. Isso. Então, o que eu ensino lá é que você precisa identificar as limitações físicas de qualquer aluno que te procurar. Identifica a limitação física para quê? A limitação física é que, se ela ficar ali, você coloca exercício em cima sem corrigir a limitação física, o que vai acontecer? Vai virar uma lesão. A médio e longo prazo vira lesão. E essa limitação física compromete o movimento. Compromete movimento. Compromete performance. Eu fiz Rapkido uma época, lá onde eu morava, e tinha uma menina lá, agora, quer dizer, faz tempo já isso aí, mas ela tinha entrado nova, né, jovenzinha, assim, 10 anos. Ela estava com 16 anos, o ombro dela, ele começou a sentir dores, assim, de não conseguir levantar um copo, porque tem muito rolamento, né, o Rapkido. E eu fui no ortopedista, aquela coisa toda, fizeram um monte de exame, falou, você tá com um ombro de 90 anos de idade. Você pode até pedir aposentadoria. Cara, você não vai conseguir fazer nada com esse ombro. Por não ter
essa sacada de exame. Tudo bem que esporte e tal, mas começou a doer, devia ter falado, o mestre devia ter, sabe? Podia ter sido evitado, entendeu? E a outra coisa que é muito importante é, você já tem uma lesão, vamos supor que a pessoa já é lesionada, tem uma hérnia de disco. Às vezes até sabe, foi no médico, o médico diagnosticou, você tem uma hérnia de disco, você tem um desgaste da cartilagem. O personal também precisa saber o que, que ele pode e o que, que ele não pode fazer. Porque 90% dessas lesões não são cirúrgicas, são lesões que a pessoa tem que conviver com ela. É que nem eu, né? Eu tenho um desvio. Isso. Tem coisa que pode fazer, tem coisa que não pode fazer. E ponto. Então o personal que ele quer se diferenciar, que eu ensino lá para os meus alunos, para ser diferenciado você precisa saber o que, que eu posso, o que, que eu não posso, para fazer um trabalho com segurança. Né? Ou seja, seus alunos são profissionais da área. São personagens. Personagens em onde vocês, a sua empresa, ensina eles a terem esse olhar, né? Isso. Para com o cliente. O cliente, seja ele. E tem, por exemplo, eu nasci com esse desvio, que é uma limitação, entre aspas, né? Mas é uma limitação. E aprendi muito cedo sobre isso, sabe? Tem gente que chega assim em você, eu já sei. Agora, e quem não sabe? Tem o idoso, tem o jovem, tem o acidentado. Tudo isso vocês atendem. Quer dizer, você treina o profissional da saúde, né? Para olhar para todos esses tipos de pessoas, de seres. Isso. Porque o que acontece? Você precisa só fazer a correlação com a área médica, um exame de sangue. Todo mundo precisa fazer um exame de sangue e vai mostrar o que tem ali naquele exame de sangue. É claro que se você pega um exame de um idoso, as referências para ele são diferentes de um jovem de 20 anos. Sim, sim. Mas você precisa fazer o exame. Então, a gente identifica essas limitações, que no idoso é mais importante ainda, que está, né? O quê? Prejudicando o movimento. O que está dificultando? O que dificulta dele sentar e levantar da cadeira? Às vezes a gente pensa, é só falta de força. Mas é circulatório. Às vezes é mobilidade, às vezes é estabilidade. Tem vários componentes que, se você avalia, você é muito mais certeiro, muito mais cirúrgico. Enquanto a isso, essa limitação física, eu falei de circulação agora, porque eu trabalho terapia, né? E já ajudei muita gente que tinha limitações físicas, dores no corpo e tudo mais. E eu tenho uma medicina que é extremamente eficiente. O Pajé fala que é bom para tudo. E que quando você... eu já atendi pessoas assim, acima do peso e tal, que tomou essa medicina, cara, e saiu que nem uma bailarina, assim, sabe? Passou a dor no corpo, porque o cara não conseguia sentar. Se tivesse sentado, não levantava. Se vocês, profissionais dessa área, era um problema circulatório, onde a minha medicina, né, ajudou muito. Sim. Vocês têm como detectar esse tipo de patologia? Porque, de repente, tem coisa que é alimentação. Falta ferro, falta sódio, sei lá. E aí, acho que é muito interessante fazer o link... Magnésio, né? Fazer o link de tudo que a gente vinha falando. Com isso que você me perguntou agora. Essa pergunta foi muito interessante. Que o que veio para mim? Aquele meu sobrepeso, eu resolvi ali com academia, com exercício, com alimentação. Mas foi principalmente quando eu fiz um trabalho terapêutico que eu consegui ter muito mais controle sobre a minha alimentação, do que eu estava ingerindo. Foi um equilíbrio emocional. Você era compulsivo? Era compulsivo, eu comia por compulsão. Era uma ansiedade que eu levava para a comida. E da onde vinha? Hoje em dia... Você foi fazer terapia? Terapia. Quantos anos? Qual a idade? Você era jovem quando você virou? Então, eu apesar de ter emagrecido lá com os remédios e tudo mais, não foi uma coisa que a compulsão alimentar me tirou. Então, eu vira e mexe, eu tinha os gatilhos, mesmo sendo profissional de educação física, eu tinha gatilhos de, às vezes, comer demais e estourava, e depois queria compensar com exercício. Tinha um desequilíbrio emocional. Que eu fui trabalhar esse desequilíbrio emocional lá com 35 anos, há 10 anos atrás. Não. Quer dizer, você ficou legal fisicamente, mas vamos falar assim, né? A patologia emocional, psíquica continuou e você conseguiu segurar a onda meio que essa janela, né? Até você fazer terapia por si só. Mas segurava a onda naquelas, porque tinha os gatilhos. As espanadas, né? Então, por exemplo, chegava e detonava, depois queria compensar com exercício, que é um outro desequilíbrio. Se você quer compensar com exercício, não é saudável. O exercício não foi feito para compensar nada. Ele foi feito para fazer em harmonia, tudo em harmonia.
E aí fazia, aí tomava remédio, arrumava um jeito de tomar um remédio que me ajudava a tirar a fome, ia achando... Burlando a compulsão, ou seja, a causa da... Hoje em dia, por exemplo, eu sinto que tem uma harmonia de eu poder o quê? Ser dono de mim mesmo, como a gente fala. E eu chego e falo, não, você não vai comer isso, porque isso não faz bem pra você, mas com amorosidade. Com acolhimento, com consciência e com a negociação do caramba, né? Você negocia suas personas, né? Isso. Os vários Paulos que tem aí. Cara, isso é uma terapia. Eu tô viajando o que você tá falando. Não, e aí essa pergunta que você fez, porque foi o trabalho emocional que me trouxe esse equilíbrio. Tá. De poder ter uma opção, poder ser dono de mim, não ser invadido por uma persona que me levava pra compulsão. Né? Então, que desencadeava várias, né? Porque saía de uma e entrava em outra. Agora eu vou malhar para compensar. Ó. Aí vem culpa, né? Deve rolar muita. É o efeito dominó do caramba, né? Que desestabiliza o ser, né? Que a gente tanto fala aqui, né? E aí a gente começa a ver da pergunta que você fez que o externo é realmente o reflexo do interno. Então você falou aí da pessoa que é obesa, da pessoa que está diabético, que está hipertenso, que não consegue seguir um programa de exercício. Por que ela não consegue seguir? Isso. Porque ela não tem um acompanhamento emocional, saúde mental. De saúde mental. A base está na emoção. Porque ela não tem aquele gatilho, ela acredita que ela não merece, ela acredita que ela não pode, são crenças limitantes. E aí se reflete no externo. Né? Você está me falando uma coisa muito interessante que me remeteu assim. Hoje, com a mídia, com aquela coisa toda de tecnologia, Instagram, fala-se muito de áreas específicas do ser. Então, mente. Então para você conseguir, a sua mente tem que papapá. Neurociência, hormônios e papapá, né, tal. O outro fala não sei o quê, o outro fala do corpo, o outro fala... Tudo fragmentado. E eu, no meu trabalho, você conhece, eu vejo tudo ao mesmo tempo. Eu procuro, né, entender tudo ao mesmo tempo. Que é o que você fez. Exatamente. Você não cuidou, no fim, você foi cuidando de várias áreas. O remédio, a química, foi para academia. E que construiu o teu ser. Ou seja, você tem propriedade no que você fala. Porque fora o estudo, faculdade e tudo mais, os pós e não sei o quê. Depois você vai falar dos teus títulos. Você viveu isso. Exatamente. E o que você fala pro povo? Por exemplo, você... Porque não adianta fazer uma coisa só, é isso que eu estou querendo dizer, no meu entendimento. Não adianta só... Inclusive, você falou uma coisa legal do seu trabalho, que na anamnese, né, manda fazer isso, ressonância, vamos ver, entender esse corpo direito. Uma coisa que eu vejo que hoje acontece muito... que o psiquiatra não pede exame. Ele já te receita. Ou seja, ele não conhece o cara. Não conhece. É um erro da maioria, não estou falando, né? Mas existe isso, que é um grande erro também. Está faltando uma química do cara que deixa o cara deitado o dia inteiro. Não é que o cara, né, que pode resolver essa depressão. Ou essa ansiedade que come muito, né? Faz sentido isso para você? Porque você cuidou de todo mundo aí no fim, para conseguir chegar nesse corpinho maravilhoso, né? E eu acho que... O que você... E tá vindo para mim agora isso aqui. Que talvez por isso que eu tenha me identificado tanto com o seu trabalho. Porque eu sou muito criterioso, assim. Eu tenho uma personalidade bem metódica e que não vai em qualquer lugar. Então eu busco muito ver onde eu tô pisando e tal. E o que... Desde o início eu sinto que eu criei essa empatia com o seu trabalho é porque você não exclui nada. Você coloca tudo lá, você coloca tudo e olha o ser humano como um todo. E tem que ser o todo. Porque ele é o todo. Ele tem o intelecto, que é a mente, que é o que a psicanálise fica trabalhando, mas ele tem o lado emocional. Eu vou fazer um parênteses da sua fala. O lado emocional, que é o caminho do coração, o xamanismo, né? Ele te dá você sente aquilo, intuição, tá tudo aqui. Aí a sua mente pega isso e aí faz o que ela quer, por assim dizer. Você falou, me remeteu a essa leitura, porque o negócio tá aqui, não tá aqui. E hoje estão dando muita atenção aqui, né, na muita mente. Atenção. Tá muita. E a mente realmente, a primeira informação que vem aqui, a sua mente pega e age. Você faz.
Que nem você fez isso na educação física. Sim. Né? Você sacou logo que era... Do coração. Como é que eu vou fazer isso? Educação física. Você podia ter feito outra coisa. Não, é ali que você vai, né? E a segunda informação é o ego, né? É a mente. Demente que mente, né? Que aí se não tomar cuidado, você acredita em tudo. E depois vem a terceira, depois vem a quarta, e você fica doente, por assim dizer. Você se desconecta do seu ser. Você concorda com essa... Total. E o caminho para conhecer tantas vozes internas é se autoconhecer. Você precisa olhar que tem um lado instintivo, tem o cérebro reptiliano, tem emoção e tem intelecto também, como você falou, que está super valorizado. Mas se você não integra esse todo, não olha para tudo que a gente olha lá nos seus trabalhos, os animais de poder, como isso ajuda a gente, é um lado mais instintivo, o lado mais emocional, eu acho que a gente se perde, porque é o todo que traz esse equilíbrio, conhecer essas vozes, né? Conhecer o julgador, cobrador, né? O superego que tá ali o tempo todo te criticando. O cara fica com raiva porque você comeu, ele te culpa, aí você abraça a culpa, entra na vítima e vai comer mais. E aí tem a criança ferida. A criança ferida, se deixar, ela quer tudo. Ela quer comer o que quiser, quer fazer birra, quer tudo, quer o prazer, quer se colocar de vítima. Saber ouvir essas vozes dentro de você, né, e poder não se identificar com elas, essa visão de observador, né, que você fala, observa essa criança ferida, observa esse carrasco. E aí você tem mais condição de expandir sua consciência e tomar as decisões por si mesmo. E aprender com elas, né? Aprender. Que não é negando que a gente vai sair desse... É negociando, entendendo, observando, você falou muito bem. E você tem esse... estou falando do Paulo agora, não só do profissional. Você tem esse olhar nas suas anamneses com o povo? Porque é muito importante essa parte emocional, essa parte... Você percebe que o cara se encaminha? Como é que funciona essa parte? Isso é um outro ponto interessante que eu comentei com você. Há 5 anos atrás, eu comecei a fazer uma formação em Gestalt terapia, mas não para ser terapeuta. Comecei a formação para o meu trabalho pessoal mesmo. A Gestalt trabalha muito com o corpo. E aí eu comecei a estudar para me ajudar nos meus processos. Só que é uma formação. Então terminou a formação e me dei conta que os meus alunos usam dentro da aula, sem eu falar que sou formado em terapia e nem nada, eles parece que sentem que tem um espaço mais amplo para poder trazer umas coisas mais pessoais. Então eu vejo que dependendo do cliente, eles trazem coisas mais relacionadas à emoção, trazem coisas super profundas. Se abrem, né? Se abrem, mas é aquilo, quando você se prepara para algo, parece que as possibilidades aparecem, né? É energia, né? A gente vai para o campo energético, você, na verdade, atrai. Né? E a pessoa confia em você ali naquele momento, E toca no coração dela, né? Então, ressoa. É ressonância mesmo. Eu acho que é isso mesmo. E a pessoa vem e fala, com esse cara eu posso falar. E tem gente que nasce assim, inclusive. Né? Ou seja, você sabe por que eu fui estudar PNL e hipnose, aquela coisa toda? Porque me veio essa informação espiritualmente falando que apesar de eu ter, né, carregar, né, as medicinas, né, o topo da cadeia meu é a medicina da palavra, saca? Espiritualmente isso foi dito. Aí eu falei, nossa, fez sentido, né? Porque você olha para trás na vida, né? Sim. Você vê desde criança. Você olha, é o filminho, o famoso filminho, né? Do DMT, né? Quando você vai morrer e tal. Que veio, eu falei, nossa, é isso. Aí eu falei, putz, então vou melhorar, né? E falar com o coração, né? Saca assim? Você faz muito sentido isso aí. Muito. Desse ressoar. Sim. E você, por assim dizer, você vende isso ou não? Não, né? Você fica em silêncio. Eu não vendo porque eu, assim, o que eu sinto, né? O que eu senti nesse processo? Como eu construí algo bem voltado ali para as lesões, os alunos já me procuram por isso, eu não queria misturar as coisas. Processo terapêutico com todo o trabalho de reabilitação das disfunções musculoesqueléticas, poder oferecer saúde através do movimento. Mas é como se ela fosse se acoplando de forma assim, igual você falou, energética. Ela simplesmente, quando há um espaço, porque não é todo cliente também. Claro.
Quando há um espaço ali, eles pegam e trazem algumas coisas, aí eu posso trazer questionamentos, né? Questionamentos. Você acha que isso te influencia de alguma forma no seu corpo, isso que você está sentindo? Autoestima também, sei lá. Tem isso, né? E aí eles que vão sentindo o quanto estão abertos para falar. Mas não é algo que eu ofereço. Talvez um dia, não sei. Estou sempre aberto, né, para as possibilidades que o universo... Tem aquela história do corpo, né? A medicina tradicional chinesa, ela, por exemplo, se está com uma lesão XYZ, quer dizer alguma coisa emocional, bloqueio. Você estudou essa área também? Você olha para isso ou fica mais na matéria ali da coisa? Para a medicina chinesa, assim, eu já li algumas coisas, mas o que faz muito sentido para mim hoje é a questão das emoções presas no corpo. Total, né? E com a medicina, isso não tem, como você diz, é inefável, não dá para trazer em palavras, é indescritível o quanto a gente consegue trabalhar isso com a medicina da ayahuasca, né, que eu tô falando aqui. Mas o que eu sinto na minha prática? Essas emoções que estão presas no corpo, tem um grande pesquisador chamado Stanley Kellman, ele falou que elas estão, na maior parte das vezes, cristalizadas na miofáscia, que é uma parte do corpo que é um invólucro de tecido conjuntivo, que a gente chama de esqueleto fibroso. Então, quando a gente pega uma carne, por exemplo, sabe aquela película que envolve a carne transparente? Isso é a miofáscia. Então, ela é como se fosse os gomos da laranja, se a gente pegar uma fruta, é um esqueleto fibroso. Né? É aquela pele que envolve o músculo. Ela somatiza muito. E essas aderências miofaciais, essa miofáscia muitas vezes ela gruda na musculatura e prejudica o movimento. E tem uma técnica específica chamada liberação miofacial, que a gente aplica tanto manual como com alguns equipamentos para tirar essa aderência miofacial do corpo. Para o músculo trabalhar melhor, para ter mais função. Mas como a miofáscia, como Kellman diz, ela somatiza muito, quando você está fazendo isso, você percebe que muitas vezes o aluno entra num estado diferente emocional. Porque você está manipulando ali regiões que têm emoções presas. O manipulando poderia trocar essa palavra e falar acessando. Acessando. Mas eu digo manipulando porque eu estou de fato com a mão. Mas acessa. Mas é o acesso. E aí quantas vezes estava em liberação miofacial, a aluna começa a chorar. Chora. Que lindo! Na liberação miofacial. E aí, então, aí você tem essa consciência. Aí eu trago para ela e falo, não, tá tudo bem. Se você quiser compartilhar, também tô aqui para ouvir, mas com essa abertura do coração, né, dando espaço para a pessoa sentir o que ela quer. Tem pessoa que quer compartilhar, tem pessoa que só quer chorar e fala, não, tá tudo bem, isso me emocionei. É bem isso, mas é o que a gente sente. Eu sinto que isso é muito parecido com o que a medicina da ayahuasca nos proporciona de acessar emoções presas no corpo, e que muitas vezes a gente faz a limpeza, como você diz, né? Não é que passa mal, a gente tira o mal, porque são emoções distorcidas presas dentro do corpo. E a gente pode liberar essa energia e se curar, né? Desses traumas, dessas dores. Que vibram, né? Ressoam ali no corpo. Nossa, que trabalho profundo. Isso aí é legal, hein? É legal, legal. E você transmite esse ensinamento para o pessoal que vai fazer curso, mentoria. Você faz o quê? Curso, mentoria? Como que é? Então, eu tenho a equipe de personal, né? Que somos em 4 personagens atendendo aqui na cidade de São Paulo. Só que eu montei, junto com o Thiago, que é meu sócio, uma formação para personagens, que é uma formação hoje em extensão universitária, reconhecida pelo MEC e tudo mais. Tem uma formação muito, muito bonita que me dá muita satisfação poder formar esses personagens com essa visão avançada de treinamento que a gente holística. Chama. Holística, né? É poder olhar além, a gente fala de olhar além, a gente até usa o arquétipo da águia, que é essa visão além, enxergar o que os outros não conseguem enxergar. E são 16 módulos dentro da nossa certificação, sendo que os 5 primeiros módulos são só sobre fáscias, liberações miofaciais, para que o personal entenda, isso é fundamental, ele entender como essas fáscias se comunicam, como que a gente acessa, como que elas prejudicam o movimento, prejudicam a função. E poderia se falar que essa como é que chama? Uma pelinha? Miofáscia. A miofáscia, ela é alimentada por traumas e questões emocionais não resolvidas? Não sei se a palavra é alimentada, mas ela é um terreno fértil para que essas emoções se cristalizem ali.
Elas ficam presas no corpo, na parte miofacial. Normalmente na parte miofacial. Que a gente poderia cair pro lado do magnetismo, né? Mas aí é viajar demais, deixa quieto. Mas você entendeu o que eu tô falando? Porque atrai, né? Na verdade, é um campo magnético que atrai isso daí. Sim. Por que ali? É isso que eu tô querendo. Na miofáscia? Por que ali? Porque a gente sabe que no intestino também, tem muita gente com o intestino irritado por fatores emocionais. Então. Regiões do corpo, mais a cervical, que tem uma tendência a maior somatização. Pele, muita coisa de pele também. Então não é só a miofáscia, mas a miofáscia somatiza muito. E é interna, né? É interna. A pele tá aqui, né? Eu passei por um momento da minha vida que nasceu com feridas no meu rosto, que era estresse, né? Que você tá falando aí, né? E tem outra aqui, né? Aqui eu costumo dizer que eu, leigo, né, na sua frente, né? Tudo que a gente pensa, como que funciona o nosso sistema, né? Tudo que você pensa daqui, cérebro, nervos e tal, comandos pelo corpo todo, desce pela medula, né, pela coluna e tal. Então, você está muito tenso, começa a ficar teso aqui. É o caminho, né? Estou falando de um caminho. E que vai travando tudo e começa a ficar assim e tal, e, né? E aí, quando você libera, quando eu vou fazer massagem a alguém, alguma coisa assim, a primeira coisa eu pego essa parte. Para desobstruir os maus pensamentos, para esses maus pensamentos que vão ficando parados aqui, né? Acumulando e tensionando os músculos, né? Vão ficando tesos, começa a doer. E você começa a entortar a coluna, aí vai você, né? Eu tô falando do meu jeito de leve, assim. É isso. Você concorda com esse lance do pensamento refletir no corpo essas questões físicas, musculares? Total. Ou seja, está mal, está pensando, está com inveja, tá com isso, tá com aquilo, vai dar ruim, né? E eu percebo muito, você pega um aluno que já tem um perfil um pouco mais ansioso, você vê que o aluno ansioso ele não consegue parar, ele tá sempre, a mão não para, ele não consegue ficar simplesmente parado e relaxado. Se ele tá parado, tem alguma coisa aqui, que você falou, tem alguma tensão, tem algo errado com ele, ele não se dá conta que, caramba, eu tô contraindo a musculatura desnecessariamente. Esse lugar de silêncio, de calma, é um lugar desconfortável, né, para o ansioso. Ele tá sempre... E isso afeta o corpo, é claro que afeta, né? Isso vai tensionar, vai trazer presença, ele se perde nele mesmo, né? E esse negócio de silenciar a mente é muito complicado hoje, cada vez mais complicado, né? Você se incomoda ficar em silêncio. Você não consegue mais ficar com você mesmo. E o que eu vejo é que as pessoas buscam muito essa coisa, porque todo mundo sabe o quanto a meditação ela é bem-vinda para acalmar, né, a mente, mas as pessoas acham que tem que ficar sem pensamento nenhum. Isso é impossível, o pensamento faz parte, é a matéria-prima do cérebro muitas vezes. Então você começa observando os pensamentos, mas só você ficar ali parado observando os pensamentos, isso já é uma meditação. Do caramba! Eles vão cada vez se espaçando mais, você vai se dando conta daquele turbilhão de pensamentos. Isso é a meditação. Você não pensa que vai ficar ali e vão sumir os pensamentos. Não vão logo de cara, né? É um processo. É um treino. De observar. E observar é tudo, né? É autoconhecimento. Aí você vai se ver. Como é que você está se movimentando no trabalho. Como é que você está se relacionando no trabalho. Se esse trabalho é isso aí mesmo. Que você não deu sorte, né? Você sentiu muito cedo o que você queria, né? E sou muito grato ao grande espírito, porque eu senti que eu realmente fui orientado ali. Porque eu gostei, aí já senti que era realmente a minha missão. Então, bem novo, né? Com 21 anos já estava na pós-graduação. Então, foi uma coisa assim que super fluiu na minha vida. Esse lado da profissão, da carreira, foi sempre algo que... E ajudando as pessoas. Porque você faz uma coisa muito interessante, que você cuida de quem cuida. É um outro nível. Não que você não cuide das pessoas diretamente, te procuram e tal. Mas você, como é que foi essa escalada, né? Que você não sai da faculdade, faz uma pós e vai dar aula para professores e tal. Conta um pouco dessa tua trajetória profissional, porque você deve ter ajudado muita gente, ajuda com esse seu trabalho, né, e tal. Isso é uma história legal, porque quando eu me dei conta que eu queria trabalhar com movimento, com prevenção às lesões, e busquei aqui no Brasil, eu vi que não tinha quase nada aqui no Brasil relacionado à prevenção às lesões.
Aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem nenhum laboratório de prevenção às lesões. Nenhum. De prevenção às lesões? Não tem. E aí eu comecei a pesquisar na internet e vi que nos Estados Unidos eles estavam muito à frente. Eu já tinha estudado em inglês por conta da pós-graduação. E aí tinha Você estudou lá fora? Não, eu estudei aqui no Brasil, uma pós-graduação fiz aqui. Aí eu já sabia inglês e aí encontrei esse curso lá na Califórnia. Só que eu tinha, em 2006, na época, tava recém-casado. Você tá ficando velho, hein? O cara começa a procurar olhar pro lado direito. Pô, 2006, aí, só que o que eu percebi, eu queria ir pro curso, tinha até dinheiro para pagar o curso lá, só que tinha a passagem, que era caríssima na época, e hospedagem e tudo mais. Falei, como é que eu vou fazer? Fiquei pensando, vou vender meu carro, o que eu faço? E conversando com a minha ex-mulher na época. Ela, não, que interessante e tal. Falei, vou pedir pro dono da academia. Investimento, né? Cheguei pro dono da academia, eu falei, pro Marco, o dono da Competition, eu falei, Marco, você não quer me ajudar a fazer esse curso e tal? Queria muito, aí eu volto pra cá e ensino os professores e tal. Aí ele falou assim, cara, não posso ajudar só você, olha quantos professores tem aqui na academia, não tem como eu te ajudar, mas a gente tem um programa de milhas aqui, se você quiser, você vai lá e vê se você consegue com as milhas. E aí liguei lá nada, e fui tentei acho que uns 10 dias, ligava lá umas 3 vezes por dia, até que eu consegui uma passagem com milhas, que ia para Nova York, então eu fui para Nova York primeiro, depois para Califórnia. Bom rolê. E aí fui com a ajuda da academia, e aí quando voltei de lá, realmente, aí foi uma virada de chave, porque eu falei, realmente os caras estão muito... Abriu. Tá além, né? Além. E aí, quando eu comecei a aplicar aqui o que eu aprendi lá, aí já foi uma diferenciação na minha carreira muito grande. Rapidamente o valor da minha aula subiu muito. Comecei já a montar equipe e tal. E eu falei, caramba, o caminho é esse. Aí em 2008 fui para Noruega junto com o Thiago. Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Congresso Mundial de Prevenção às Lesões. Só que aí você chega lá no congresso, o que os caras falar isso. Que os caras fazem? Eles chamam os melhores de cada área do mundo inteiro. Pera aí. Vamos entender melhor isso aí. Os melhores de cada área, você quer dizer o quê? Área corporal. Física? Ou seja, porque física. Ortopedia tá prevenção às lesões no joelho. Eles pegam um cara que estudou isso a fundo. No mundo. Nossa. Então, por exemplo, é muito comum uma lesão no joelho, que é uma lesão de ligamento cruzado anterior. Eu já estourei um de mão. Então, aí o maior especialista do mundo nisso chama Tim Hewitt. Esse cara é da Universidade de Cincinnati. Então, ele tem um laboratório lá dentro da universidade que é para estudar só lesões no ligamento cruzado anterior. Mano. Se você olhar o tamanho do laboratório dele, você não acredita. Ele mostra as imagens e as pesquisas que ele faz, é incrível. Então é fantástico, porque os caras trazem os melhores de cada área. Então você estuda a prevenção às lesões em cada parte do corpo, joelho, lombar, ombro, tudo. No congresso. Fora que tem, como eu posso te perguntar, tem lesões profundas que a gente desconhece, músculos que a gente nem usa, talvez, né? E tem esses estudos também? Tem, não, é super aprofundado. É incrível, porque você dá para a pessoa o que é movimento, você dá qualidade de movimento, qualidade de vida, né? E esse foi o gatilho para eu e o Thiago, aí a gente foi para mais de 10 certificações internacionais. Depois a gente foi para Mônaco, depois voltamos para os Estados Unidos inúmeras vezes. Pô, você é chique pra caramba, hein? Não, mas foi uma coisa que foi levando a outra para a gente poder montar esse método e poder formar esses personagens, né? E aí como que você fala assim, como é que você chegou nisso, né? Porque chegou um momento que eu comecei a estudar e eu falei, caramba, eu quero compartilhar isso com os meus colegas do Brasil. Porque você faz muito amigo. E os meus amigos sempre num perrengue, meu. E eu lembrava do perrengue no começo da minha carreira ali. Pô, casando e não sei o que faz o aluguel e faltava dinheiro. E os caras ali dando aula, mas falta uma diferenciação. E aí eu lembro que uma aluna falou pra mim assim, pô, mas você tem a mina de ouro, você aprendeu isso, agora você vai compartilhar com os outros? Só que o conhecimento parado a gente sabe que não é pra ninguém, né? Então eu falo que tem que ser sempre uma via que é bom para todo mundo. Então tem que ser bom para o cliente final, que é o aluno. Tem que ser bom para esse personal que está ensinando o aluno, porque ele vai poder cobrar mais pela aula dele, ele vai ganhar mais. O aluno dele vai ter mais saúde, mais resultado. Ser melhor atendido. Isso. Ele também me contrata para poder ensinar ele, então é bom para mim também. Então todo mundo ganha, tem que ser a roda do ganha-ganha. Sim, e todo mundo subindo, né? Qualidade de vida. A roda da abundância. A roda da abundância. A espiral de luz que eu falo. É isso aí. Que é um puxando o outro. É um puxando o outro. Que bonito. E você
tem um alcance bacana? Os profissionais se interessam em se especializar com vocês? Existe essa consciência no Brasil que existe esse trabalho mais profundo? E pessoas querendo melhorar, né? Querendo aprender para atender melhor o cliente final. Né? Essa pergunta é boa, porque o que a gente percebe? Eu montei junto com o Thiago a certificação com muito carinho e deixei ela assim, eu falei, já que a gente vai fazer um produto online, vamos fazer algo bem feito para realmente entregar algo de muita qualidade. Então, os profissionais que já entraram, que já passaram pela nossa mão, uns 100 e pouco profissionais, eles gostam muito, eles ficam encantados, eles falam, nossa, isso aqui, professor, mudou minha vida, gratidão. Então, eles gostam muito de terem feito essa formação, só que eu sinto que para você poder mostrar isso para o mercado, você precisa ter aquela coisa do marketing hoje em dia. E o marketing digital está muito forte, tanta gente fazendo marketing digital. Então eu sinto que a gente ainda não sabe mostrar para os personagens que estão fora o quanto essa certificação cria um diferencial para a carreira dele. Olha o Lucas ali, ó. Olha lá, precisa me ajudar, Lucas, a mostrar para essa galera como que eles conseguem esse diferencial, porque quem está lá dentro está muito feliz. Mas acho que tem tanta oferta também no mercado digital que a pessoa às vezes fica perdida, fica achando que é só mais um curso. Muita gente vem me perguntar, professor, quanto é que é o curso? Eu tenho que explicar. Não é um curso, é uma formação reconhecida pelo MEC, você vai receber um diploma de personal especialista no movimento. Porque a gente acompanha eles lado a lado com mentorias ao vivo. Então, eles entram, a gente faz mentoria, acompanha esses profissionais até eles se formarem. Porque cada um chega com uma dúvida, com casos diferentes, em que todos crescem, inclusive. A gente tem grupo específico para colocar dúvida, eles colocam os testes, fazem troca, né, de informações, eu corrijo os testes para ver se estão fazendo direitinho, tem um acompanhamento. O mestre, né? Dúvida, você vai lá e orienta. Tem que acompanhar, né? Tem que acompanhar. Todo mundo precisa disso. Né? Você também. Se eu chegar e eu estou fazendo o seu curso, sua formação, e te pergunto uma coisa que você não sabe, você vai lá no cara lá que você fez, manda e-mail, ó, me dá um toque aí. É isso aí. Né? É uma espiral de... Que legal, cara. Então falta um pouco de consciência, pelo que eu estou entendendo. Sinto que falta. Entendi. Do personal sair daquela zona de conforto e querer... Porque muita gente acha que busca coisa pronta hoje em dia, sabe? Coisa pronta. E me fala uma coisa. Então, a coisa pronta. Eu, cliente seu, ou de uma academia, eu quero perder a barriga que eu tenho em 2 dias, né? Que é assim, né? Você vai o exercício hoje, amanhã, não mudou nada. E é um trabalho, né? O resultado vai vir lá na frente, e aí sim acelera-se o processo e tal, mas não é agora que vai, 1 semana, 2, que vai ter resultado. O cliente está numa zona de conforto de ter ser mal atendido, por assim dizer, por falta de uma profundidade maior na leitura dele, né, do personal para com o cliente. O personal não tem também uma profundidade, não quer ter porque está ganhando dele lá. Eu sei que tem personagens que ganham muito, muito bem fazendo arroz e feijão. Porque tem mídia, porque tem isso, porque está numa academia legal, porque está, né, num super mega... E isso se instituiu como uma cultura, porque é chique eu ir na academia, pessoa, frequento academia, faço parte da Matrix, né? Eu estou fazendo parte de um social ali. O professor também, de uma certa forma, não tem aquela finesse, né? De repente, de estar lesionando alguém, de estar prejudicando essa pessoa, que está indo lá para tirar foto, para pôr no Instagram. Existe isso. E aí ninguém está levando a sério o corpo humano. Eu estou falando de respeito. Isso. Saca? Eu não me respeito, mas eu não estou falando nem do profissional do coisa. Isso também tem, mas não é bem dele. Eu estou falando da gente. Nós, como seres, eu me respeito. Eu vou chegar e falar que eu tenho um desvio na coluna de nascença, né, e falo para você. E você, profissional da área, vai se informar que tipo de manobras, que tipo de exercícios eu posso propiciar para esse meu cliente. Ou seja, o erro fundamental é eu não procurar isso também. Eu vou em qualquer uma porque é bonito, tem vidros luminosos, sei lá. Mas você vê que... Como que você... isso que você está falando faz sentido para mim daquilo que você falou da lei da atração.
eu sinto que tem muito profissional buscando isso. Ele está buscando valorização, ele está buscando ganhar mais. Independente da estratégia que ele vai aplicar. E aí o que eu tento passar para os meus alunos lá, porque eu acho que a gente tem que ser fiel aos nossos princípios, né? Eu falo para eles, você vai ser altamente valorizado, você vai ser um profissional diferenciado, você vai ganhar mais, você vai ganhar mais. Mas eu nunca fico prometendo você vai ganhar tanto, você vai ganhar, porque tá cheio disso, né, no mercado digital. Ganhe não sei quanto por mês, porque isso é consequência. O cara tem que entender que o dinheiro que ele vai ganhar, e muitas vezes é muito mais, é consequência do quê? De um trabalho bem feito. Então eu falo para eles assim, eu vou passar para vocês aqui as ferramentas. E eu realmente tenho as ferramentas para te passar. Isso é 50%. Não é 100%. Você tem que fazer sua parte. Você tem que vir aqui, pegar essas ferramentas, colocar a mão na massa, porque eu não vou fazer por você. É você que vai fazer. Só que você, sem as ferramentas, não tem como fazer. Mas com as ferramentas, você vai ter que pegar e fazer sua parte, os seus 50%. Se eu fizer o meu 50% sozinho e você ficar no sofá achando que vai resolver sua vida, não vai. Você tem que pegar essas ferramentas e pôr a mão na massa, colocar em prática, porque é isso, sair da zona de conforto, ir atrás e trabalhar e pôr em prática, porque aí com essas ferramentas você vai ser diferenciado e como consequência você vai ganhar muito mais, vai ser mais valorizado. Mas é consequência do trabalho bem feito. E não o objetivo final. Eu quero ganhar mais de 20 mil por mês. O foco já está errado. Agora, quando você foca, nossa, eu quero dar qualidade de vida, eu quero realmente dar resultado, quero dar performance, prevenir lesão com qualidade, com eficiência, tirar a dor daquele cara que está com dor crônica há não sei quanto tempo, porque você melhorou a função, o cara não tem mais dor. Esse cara não te troca mais por nada. Por nada. Ele morre de medo de perder horário com você e se você cobrar tanto, ele vai pagar tanto e é consequência do seu trabalho bem feito. Exatamente. É bem isso que você falou, é por aí. Você não pensa, isso vem. E talvez um atrai o outro. Esse cara que vai na academia buscando o Instagram, vai bater com esse professor que está querendo ganhar 10 mil e aí é outra energia. E ferra tudo, né? O barato. Eu vejo nesse tipo de movimento uma falta de amor próprio também, né? De você preencher algum espaço vazio dentro da academia e gente se aproveitando disso, dessa carência, desse sei lá o quê, e lesionando, que nem aquela menina que de repente está sem ombro com 16 anos de idade. Essa busca do externo, está inválida, que você fala tanto, né? A gente fica muito iludido com o que está aqui fora, né? O externo, e não vê que é de dentro para fora, né? Exatamente, é de dentro para fora que a gente deveria funcionar, né? Deveria olhar. Tem muita gente que está fazendo isso, mas está longe da saúde mental, emocional e da humanidade estar nesse lugar de tá todo mundo em paz. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e falei, você está precisando de paz. Ela fez assim, nossa, Luiz, é isso que eu estou precisando. Eu não tenho paz interna. Não é externa. É que aí você agride o mundo inteiro ou se acha vítima, né? Que o mundo está te agredindo. Aí vira um negócio. Aí ela falou, você acertou. E melhorou, já está caminhando bastante em direção a ela mesma, né? Que é o que a gente fala muito aqui. E vem cá, então você foi casado, você tem filho, teve uma vida normal, vamos, né? Fala um pouco sobre a família. Então, eu casei com 23 anos. Nossa! Eu terminei a pós-graduação, já casei. Mal casei, minha ex-mulher engravidou. Então, meu filho hoje está com 21 anos já, o Lucas. Caramba! Um homem Lucas já. Também. Lucas também. Está com 21 anos. E aí foi aquela coisa, né? Porque você imagina, 23 anos, aquilo que eu falei, o perrengue do professor de educação física. Começando ainda. Eu falei, eu não vou dar conta, será que eu vou ter que mudar de profissão, né? Porque fica aquele medo de pouco tal, e casamento. E a minha ex-mulher já tinha um filho também. Nossa, 2. Então eu tava ali, com 23 anos eu vi que de um menino, né, solteiro, tava casado, pai de família com 2 filhos. Você já chegou pai, né? Você casou pai, depois você foi ter um filho seu, mas já era... Exatamente. E aí? E aí segui em frente, fui casado por 16 anos. Legal. E aí, nos percursos da vida, aí, a gente continua amigo, mas a gente acabou se distanciando, mas com uma relação boa. Meu filho está super bem também, durante a semana mora com a mãe, nos finais de semana está comigo. Apesar de estar com 21 anos, já está um homem, está trabalhando.
Ele faz o quê? Tá fazendo Ele trabalha com TI. Nossa. Mas agora tá treinando e tá super feliz com os treinos, tá super motivado treinando e tal, tá bem. Não, existem profissões, eu acho que todas, né, devem se mexer com o corpo, tem que cuidar, né, desse famoso templo sagrado, né? Sim. Mas tem umas que pira mais, que TI é uma, você tem que pegar e dar porrada em saco de areia, porque o estresse é muito grande. Só que você tá parado na tela do computador, ali, fritando, adrenalina, aí tem aquela parte química bombando. E você não, entre aspas, você não percebe que aí trava tudo aqui, que trava o corpo todo. Né? Eu acho aconselhável, né, fazer alguma atividade. Sem dúvida. E ele tá aprendendo cedo com você. Tá treinando direitinho, Isso é muito bom. E não tem nada a ver com você, né? TI, né? Com TI não tem nada a ver. Ele tem algumas coisas, né? É interessante perceber essa coisa dos filhos, né? Que tem um pouco da mãe, um pouco do pai, perceber da genética, do corpo, do jeito, às vezes. Sim, do olhar. Ele pegou bastante. Tem. Eu consigo me ver nele muitas coisas. Inclusive, no nosso último trabalho que eu fiz com você, veio uma coisa muito bonita. Vou sentir de compartilhar aqui também ao vivo. Porque nessa parte de treinamento, eu estou ali dando treino para ele, né? Então, quando você está dando um treino para alguém, você tem que motivar, você tem que... Porque o treino por si só sai da zona de conforto. É mais confortável você estar no sofá, que nem ele fica lá e vendo rios e não sei o quê, Ele tem que sair de lá, ir na academia, fazer esforço, faz força, precisa de dedicação, precisa de esforço, roupa, né? Então eu sinto que eu tô ali motivando ele, eu tenho que dar essa motivação, que é com muita amorosidade, mas é uma motivação firme. Não, vamos lá, você consegue, força. É uma coisa mais diretiva. Mas você não pega ele pesado, que nem tem gente na academia que lesiona a pessoa por causa disso, né? Não, tem que vai, e aquele hard, né? É a motivação com consciência que a gente fala. Tá. Porque para você poder desenvolver, seja flexibilidade, seja força, se você faz uma coisa muito levinha, também não resolve. Você tem que dar um estímulo para o corpo. E esse estímulo é artístico, é uma linha tênue. É igual um remédio, se for demais vira veneno. A dose. E essa dose tem que ser bem aplicada, claro que tem que ser um movimento com qualidade, bem executado para não ter lesão, com uma carga adequada, mas que exige esforço para fazer. Não quer dizer que é levinho, fica aqui. Não, faz um esforço. Mas, vamos aproveitar essa história do seu filho aí. O cara é sedentário, tem, 21 anos. Sedentário, TI, hoje, nessa era da tecnologia, é um moleque. Cara, você vai pegar pesado no primeiro dia? Não, né? Com o seu olho profissional. Foi interessante você perguntar isso, só para você entender como foi o começo do treino dele. O que a gente faz no começo de um treino com um aluno? Então, se tem alguém aqui que está pensando em fazer exercício, essa é uma boa dica. O que a gente faz no começo? Não é muito importante, é claro que é importante o que você vai fazer, mas o hábito é muito importante. Então, quando eu comecei com o Lucas, eu já fiz alguns exercícios com ele e perguntei o que ele gostava mais. Ele, nossa, essa máquina aqui é muito legal, eu gostei desse exercício aqui. Aí, claro, dentro do que eu sei, eu montei um programa equilibrado dentro do que ele mais gostava. Porque eu queria só que ele fosse, não estava muito preocupado com a eficiência daquele exercício naquele momento. Eu sabia que era mais importante a aderência. Que legal. Então, por exemplo, ele gostava de uma máquina de empurrar. Eu sei que deitar no banco e fazer com a barra solta para criar mais estabilidade para o ombro é mais eficiente, é um exercício mais funcional. Olhando para o exercício em si, eu prefiro no banco. Só que ele preferiu da máquina de empurrar. Primeiro dia chegou agora. Ele ficou quase 2 meses fazendo só o da máquina de empurrar. E eu motivando, vamos lá e tal. Não levei ele para o banco, porque eu queria que ele aderisse ao programa. Então, o mais importante é isso. Que aí você está educando não só o corpo, como a mente, a disciplina, o gostar de sair de casa, levantar. Hoje eu vou para academia. Né? E aí você pega o perfil do aluno. Para o meu filho, essa coisa da disciplina é muito importante. Então, eu queria criar um hábito para ele e aí consegui. Passou os 21 dias, que é o poder do hábito, aí eu comecei a sugerir algumas coisas a gente já colocou. Aí ele foi evoluindo aos pouquinhos. É uma arte. É uma arte e um profundo respeito ao atendido ali. É isso. Que bonito. E isso, cara, é uma consciência que deve ser
mais divulgar amplamente. Porque, cara, por isso que eu volto a falar de academia, entre e faz aí, ó. Isso. E tem que fazer 50 dessa. A minha companheira tá indo no CrossFit, não tem nada a ver, né? Mas eu olho aquilo e falo, gente, que é isso? Né? E é bom, sim. Mas, cara, eu tenho meu joelho esquerdo lesionado uma vez que eu caí de moto, né? 99% de ruptura no meu... Cruzado? Não, no cruzado não foi no colateral esquerdo. Entendeu? É legal falar com esses caras, eu nem sei mais o que eu tô falando. Colateral esquerdo, porque, né? Mas ele sabe. Ele viu lá o negócio. Né? O cruzado foi outro papo. Foi no Já sabe até como caiu da moto. Eu sei como eu caí, o filminho, câmera lenta, chovendo, garoando, eu trabalhava na Eletropaulo. Saca assim? Isso eu lembro direitinho. Agora o joelho, nossa, foi feio. E depois ele restaurou, não fiz cirurgia e tal, né? Então, mas por que eu tô falando isso? Por causa do CrossFit, do CrossFit. Você falou da Paulinha. Eu fico pensando, não que vai romper, porque já faz tempo, mas, cara, eu tenho uns negócios que eu não ia aguentar fazer aquilo. E os caras têm que fazer. Esse tem que me revolta. Na vida, na verdade. Minha mãe falava, desde que eu me conheço por gente, que eu era do contra. Essa frase da... O Luiz Carlos, né, que a mãe, né? O Luiz Carlos é do contra. Né? E aí eu acho que dá pra fechar com aquilo que eu tava falando, porque apesar dessa firmeza, é algo que é pro bem, é algo que você tá motivando a sair da zona de conforto. Pra quê? Pra que ele evolua fisicamente, evolua na disciplina. Mentalmente, emocionalmente, autoestima, que ele consegue, porque você desafia. Isso. E como o grande espírito sabe que eu faço isso com amor, que é o meu filho, eu faço isso com amorosidade, no nosso último trabalho veio isso pra mim, que eu tava ali passando uns perrengues durante o último trabalho com a Ayahuasca, eu vi que eu tava precisando de força, de firmeza. E aí veio essa informação do grande espírito. É igual você faz com seu filho, eu tô fazendo com você. Às vezes é difícil, precisa de dedicação, precisa de força, precisa de firmeza, mas é o quê? Para você evoluir, para você melhorar, para sair da zona de conforto. Então muitas vezes os trabalhos lá são assim também, né? A gente pega um pancadão. Pega com firmeza, mas é com amorosidade, que é pro nosso bem, é pro nosso crescimento, é pra nossa evolução. Eu acho que é muito acolhedora, Sim. mas tem os puxão de orelha. Né? E foi interessante esse paralelo, né? Com meu filho, com o treinamento físico que precisa de dedicação, mas bem feito, com amorosidade para o nosso bem. E uma coisa muito bonita é esse respeito, né? Do tempo do outro. Sim. E esse olhar amplo, né? Que você deve ter, como a medicina, né? Mostra pra gente, ela vê a gente né? Imagem explodida, né? Aquela coisa... E a gente não vê, né? Que é o autoconhecimento, né? Você olhar os egos, as pessoas e tal. Sim. Só observar, né? E você ajudando ele se observa, né? Sim. E a tua autodisciplina, né? Como é que tá você, né? Tem que ter paciência, filho. Isso. É um trabalho amplo pro cara que tem essa consciência. A gente fala de expansão de consciência. E você vai se dando conta que com cada relação, você trabalha uma coisa. Determinada relação, eu me vejo assim... Trabalhando mais minha flexibilidade. Isso. Trabalhando humildade, resiliência. Na outra, paciência, né? Firmeza. Depende da relação. São oportunidades para a gente se trabalhar. Evoluir, né? Não, o filho normalmente ensina muito. Mas com o passar do tempo, você que trabalha com pessoas, né? Diretamente, com emoções e sensações e tudo... E padrões mentais, né? Porque não adianta você chegar para um cara que é rigoroso, tem que fazer 10. O cara tá morrendo na quinta, mas ele, na cabeça dele, vai ter que fazer as 10. E você tem que dar um break nisso. Como é que vai... Você trabalha com muitas energias diferentes. Como que você aprende com todo mundo, com a vida, né? O pessoal fala mestre daqui, mestre ali. Para mim, todos são meus mestres. Todos estão me ensinando o tempo todo. Quando você fixa esse lugar de aprender com o outro, não importa qual ser, quem seja, e aí tem tudo isso aí, resiliência, paciência, tem as brigas também que você não gosta. E por que não gosta, né? Você está aprendendo, cara, as pessoas estão se ensinando o tempo todo. Sim. Para mim, assim, com todo o aprendizado de terapia mais medicina,
eu fui me dando conta do espelho que é esse mundo, né? O espelho, o outro tá ali para você se ver, né? Então, eu falo que eu tenho assim uma gratidão infinita a algumas pessoas, ao meu filho, porque filho a gente se enxerga demais, né? Então eu me vejo nele, vejo as dificuldades dele, vejo que eram minhas muito mais latentes, hoje são menos, mas me enxergo, então crio uma compaixão muito grande. As minhas companheiras que eu tive, né? A minha ex-mulher inicialmente, depois a Cris que você conheceu também, porque com a Cris principalmente, nossa, me ensinou muita coisa, porque ali foram espelhos, eu acho que essas relações mais próximas, principalmente conjugais, afetivo, né, emocionais, mostram muita coisa pra gente. Então, com a Cris eu pude me olhar muita coisa, olhar para meu amor próprio, autoestima, inseguranças. Então é um espelho para crescimento. Então é só agradecer por essas relações que às vezes são tão desafiadoras, né, como você costuma falar, não são difíceis, são desafiadoras, mas são oportunidades de aprendizado e de evolução inenarráveis. Quando você se dá conta que esses desafios são para o seu aprendizado, para você amadurecer e crescer, você passa a agradecer, pedir forças, né, para o Grande Espírito para poder enfrentar com coragem, com firmeza o que precisa ser enfrentado, com humildade, com amorosidade, mas que são presentes divinos, né? Para os dois, né? Para os dois, no caso. sim. E é legal, realmente, são presentes divinos. É. O lance é chegar nesse lugar, né? É. Que é o... E tem a caminhada também, isso é tá outra tudo coisa, certo, né? De aprender, isso é uma coisa que eu também peço nas minhas orações, né? Porque os desafios estão aí, eles vão se apresentando sempre, né? Mas eu peço isso, né, nas minhas orações, que eu possa ter a presença também para curtir a viagem, apesar dos desafios. Essa confiança de poder entregar, aceitar o que se apresenta, mas podendo curtir a viagem, né? Os momentos tão especiais, que são únicos, né? Que a gente está aqui nesse momento, é único. Né? Esse momento, essa troca com pessoas que estão ouvindo a gente e podem aprender com isso e colocar em prática. São momentos únicos. Poder aproveitar essa viagem em meio a esses desafios, né? Exato, é caminhar o caminho, Caminhar né? o caminho. Hoje eu vejo que tá muito, a maioria está querendo o resultado e não caminha. E até tem o resultado muitas vezes, mas não caminha. É. Agora eu também percebo que se eu olho para a minha vida ali há uns 6 anos atrás, por exemplo, eu estava no Vale da Sombra da Morte. Se você viesse me falar para mim assim, aproveita o caminho, eu ia falar, pelo amor, que caminho, que eu tô quase morrendo, uma angústia muito forte. Tava numa briga existencial, tava numa... Com você mesmo. Comigo mesmo, dessa busca, dessa jornada que faz parte, essa travessia, que muitas vezes a gente precisa atravessar. E é turbulento. Turbulento, você não enxerga um momento nada. que você só pede força, sabedoria para poder atravessar, mas às vezes é uma dor emocional, angústias, ansiedades, que fazem parte a gente enfrentar aquilo. Para quê? Para a gente sair mais forte daquilo. Tudo tem um propósito, né? Muitas vezes a gente não percebe que está no olho do furacão, que tá lá. Que é só fugir daquela dor, e não é isso. Mas tem que às vezes atravessar. Ali é o caminho para você poder sair do outro lado, né? E o que você falaria para você que não deve ter sido só esse lugar, né? Já outros desafios, né? Para as pessoas que estão hoje nesse furacão, nessa turbulência. Esse furacão. Né? Você que é um cara que mexe com pessoas, sim, estudou e tal, mas é um homem, ralou, fundo do poço deve ter tido algum, saiu, né? Pai, família, separação. Sim. Como que você fala assim, manda uma mensagem, depois eu vou te pedir outra mensagem antes de encerrar. Tá bom. Mas fala aí. Bom, o que eu poderia dizer? Vou até falar olhando para a câmera. Por favor. Então. O que eu sinto? Eu acho que o primeiro ponto é não perder as esperanças, porque eu me dou conta que se eu olhar para a minha vida há 6 anos atrás, eu estava praticamente perdendo as esperanças. Nossa, será que era um desconforto tão grande, uma angústia, uma dor no peito? Que eu falava, será que está acontecendo comigo? Eu achava que ia ter pânico, uma dor muito grande, queria me livrar daquilo.
Você fala, falando bem na lata, assim, você fala pensando em suicídio, você chegou a fazer isso? Não, isso não. Mas a tua vida estava funcionando, você estava trabalhando. Tipo, não tá faltando nada, tá tranquilo. Mas e você, assim... Dores emocionais, sentia uma angústia no peito que não passava, uma ansiedade muito grande, angústia. E aí eu fui na busca do autoconhecimento, terapia, fui trabalhando. Então, o primeiro ponto, acho que é dizer não perder a esperança, porque tudo tem uma sabedoria do universo, né? Que tudo acontece por determinada razão, nada é por acaso, né? Até num trabalho com a ayahuasca, vê isso para mim, não tem uma folhinha que cai, é bíblico até, não tem uma folhinha que cai da árvore sem o consentimento do grande espírito. Então, às vezes a gente fica se sentindo injustiçado por estar passando por aquilo, mas tudo tem uma razão de ser e faz parte. Então é poder, acho que a mensagem é poder confiar, que apesar da dificuldade de confiar quando você está no olho do furacão, mas é confiar que tem um propósito maior nisso tudo e pedir forças para poder sustentar esse desconforto para atravessar. Porque quando você atravessa, e isso não está na sua vida à toa, esse desafio, né? Quando você atravessa, tem algo maior por trás desse desafio. Você vai sair dali com um nível de consciência expandido, com um amadurecimento mais forte, podendo ir para onde você precisa ir de fato. Então, acho que o conselho principal é esse: não desanime e peça essa força, essa firmeza, coragem para atravessar, para poder chegar nesse lugar que é destinado a você e a cada um de nós. Muito bonito. Obrigado. Tem que ter, né? Essa esperança. Tem que ter. E a gente cresce assim. É muito importante. As pessoas, quando estão, cara, realmente a gente não enxerga nada. Você não vê nada, não acredita em nada. Suas palavras muito motivadoras, sim, esclarecedoras, inclusive. E me fala uma coisa. Daqui a pouco a gente encerra, né? Eu quero te perguntar da sua espiritualidade. Em que momento da sua vida, porque você, corpo, estudo, eu percebo pelo seu discurso que você estudou muito, então o estudo acadêmico é muito presente na sua vida. E você, em algum momento, se conectou com a espiritualidade nesse processo do estudo, que você estuda até hoje, mas aonde que você olhou para isso na tua vida? Você lembra? Caiu alguma ficha? Deu uma virada, algum evento para você começar? Peraí, não é só isso, né? Sim. Tem um outro cara que, apesar de você ter essa consciência emocional, você estudou essa parte, né? Esse olhar, você meio que já tem esse olho holístico, né? Me fala, aonde, como foi, se foi, né? Tem algo interessante que eu vou contar um pouquinho dos meus pais para você entender sobre isso. A minha bisavó, a avó do meu pai, ela fundou a Sociedade Espírita aqui no Brasil junto com Chico Xavier. Fundou? Você? Junto com eles, lá em Jundiaí. Então eles eram amigos, muito íntimos. Depois, quando ficaram distantes, trocavam cartas por escrito. Então minha bisavó tinha carta do Chico Xavier. Então, deve ter ainda. Meu, isso aí tem um valor histórico, né? Aí a minha avó, filha dela, né, mãe do meu pai, sempre foi uma espírita assim, super dedicada. E isso passou para o meu pai também. Então a linha, toda a área do meu pai, toda a linhagem do meu pai sempre teve essa característica espírita de mesa branca, kardecista. Já toda a parte familiar da minha mãe eram evangélicos. E aí a minha mãe, por conviver com meu pai, começou a aprender mais o espiritismo, começou a estudar uns livros espíritas. Inclusive, o meu nome, Paulo Estevão, vem do livro do Chico Xavier, Paulo e Estevão, que Paulo apedrejou Estevão, é um livro espírita famoso. E ela me deu esse nome, e vejo que esse nome acaba vindo com uma responsabilidade aí, né? E aí, o que aconteceu? Apesar dos meus pais serem espíritas ali, eles se separaram quando eu tinha 4, 5 anos, e aí minha avó começou a me levar para a igreja. Então, eu sempre fui no ambiente de igreja metodista. Metodista. Tá. E aí, o novo marido da minha mãe, ele era da Umbanda. E fazia sessões de Umbanda em casa. Então, eu tinha contato com... Incorporava 7 linhas. Minha mãe incorporava Iansã, Preta Velha... Virou um terreiro. Terreiro na minha casa. Era terreiro total. Uau. E aí, minha mãe,
olha como foi formada a minha bagagem religiosa. É isso que eu tô vendo. Me colocou o quê? Num colégio de freira. Nada a ver. Eu estudei do 4º ao 8º ano em colégio de freira. Parece que eu precisava passar e entender tudo aquilo, e frequentava as missas, e convivia ali com as freiras, com os padres e tal. Então eu tive essa bagagem de experiência super ampla, diversificada, e quando eu estava já no colegial, eu mesmo decidi ir para a Igreja Batista. Super consciente. Consciente, fiquei na Igreja Batista por 15 anos, que foi incrível, incrível. Que foi a época que eu contei lá dos meus amigos. Tocava no louvor, cantava no coral. Você toca, cara. Engana, coral, né? Engana. Aí o Thiago foi pra igreja também. Meu irmão Cássio foi pra igreja também. Frequenta a igreja até hoje. Legal. E aí, quando eu comecei na área do autoconhecimento e comecei a consagrar medicina da ayahuasca, eu comecei a me dar conta que é tudo a mesma coisa. A medicina, pra mim, é tudo igual. Não tem diferença ao colégio de freira. Não tem diferença a Igreja Batista, a Umbanda, o kardecista. Tirando as ideologias e o que o homem corrompe com as suas próprias regras, é tudo a mesma coisa. É um grande espírito que nos guia com muita amorosidade, né, com muita compaixão, mostrando para cada um o caminho, e que é o todo, o integral. Então hoje, por exemplo, eu posso entrar em qualquer lugar, vou entrar num terreiro de Umbanda sem problema, vou entrar numa mesa branca, tenho vontade de ir à igreja assistir um culto, eu vou num templo budista, vou em retiros do silêncio de Zazen, porque eu entendo que é tudo a mesma força, a mesma orientação. Que lindo! Acho que essa é a amplitude, tentei resumir, mas muita coisa, né? E é muita coisa. Vou falar um pouquinho de cada uma, a gente vai... Vamos marcar o outro, vamos. Né? E me fala uma coisa pra gente encerrar. A gente sempre pede aqui, né, Lucas? Que você olhe para aquela câmera. É que você já fez isso 2 vezes seguida, mas fale aí pra galera. Deixa uma mensagem aí que tem a ver com o seu coração nesse momento. Bom, vamos lá. Bom, o que eu sinto, né, nessa minha experiência, nessa minha jornada, uma das coisas que eu aprendi é que é fundamental que a gente possa olhar para dentro. A gente se distrai muito com o externo, né? Esse mundo é muito convidativo em termos de desejos, prazeres, de tudo que é tipo, tudo para nos atrair, para nos iludir, para nos distrair, acho que é essa a palavra. E a gente toma muito pouco tempo de olhar para a gente mesmo, de olhar para dentro, o que eu sinto, o que se passa aqui, de fechar os olhos, de poder silenciar. Fica muito dependente do outro, fazendo pelo outro e nem se dá conta que está fazendo por buscar aprovação, para ser aceito, e às vezes nem é inconsciente mesmo, mas fica perdido no outro, fica perdido nas coisas do externo. E muitas vezes a gente não é fiel a nós mesmos, ao que a gente sente, ao que é importante para a gente, aos nossos, como você falou, aos nossos princípios, né? Então, acho que a minha mensagem principal é essa, e foi algo que nessa caminhada de processo terapêutico e medicinas e tudo que a gente falou aqui, eu desenvolvi, me fez muito bem, foi poder ir para dentro um pouco mais, poder me conectar comigo mesmo, ver o que eu estou sentindo, ver o que é importante para mim, me conectar aos meus princípios, que aí a gente vai para o externo muito mais inteiro, muito mais alicerçado, muito mais seguro, e pode fazer o nosso melhor para o mundo quando a gente está bem com a gente mesmo. Se a gente não está bem com a gente mesmo, a gente não consegue florescer para o mundo. Então acho que essa é a mensagem principal. Gratidão, Paulo. Gratidão a você. Gratidão, Lucas. Obrigado, gratidão, Lucas. Babi, os bastidores. E é isso, gente. Gratidão a todos vocês também. Espero que Paulo tenha tocado no coração de todos. E gratidão. Tamo junto. Obrigado. Obrigado nós. Aqui.